Jesus passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, cura os doentes, cura os dói. Cura, Senhor Deus, nesse momento de pedir, Jesus, vai nos hospitais, meu Deus, amado Mestre Jesus, irmão Marcos, cura, Senhor, cura a Yandra, cura todos esses que estão doentes, te pedindo ajuda, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura os doentes, coloca a tua mão, a tua luz, Senhor Deus, e todos esses necessitados que estão pedindo a tua ajuda nesse momento, meu Deus. Cura, Senhor Jesus, cura. Te ajuda, Deus, nesse momento. Não posso Quando a lembrança me faz adormecer, sabe que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carrega nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor Jesus, cura, meu Deus, cura todos os doentes. Passeia pelo corredor dos hospitais, meu Deus, com tua equipe, os teus médicos. Cura, Senhor, cura todos os doentes. Coloca a tua luz sobre todos eles, em todas as casas, onde tiver os doentes, aqueles em depressão, em tristeza, meu Deus. Cura, Senhor, cura a síndrome do pânico, cura todas essas pessoas que estão precisando da tua ajuda nesse momento. Te pedimos, meu Deus, com muita fé, olhar por todos os lugares onde eu posso ir. Que assim seja. Amém. tantas lembranças. Eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com a tua paz a me aquecer. Meu Deus, amado Mestre Jesus, nesse momento, meu Deus, estamos te rogando nesse momento. Olhar, Senhor, olhar por todos os doentes que nesse momento estão entubados nos hospitais, com respiradores, aqueles que estão na UTI, precisando de socorro através desta doença, deste vírus, meu Deus. Todos esses nomes que estão no grupo de oração, todos aqueles necessitados que estão precisando do teu amor, da tua luz, Senhor. Assim seja. Não posso ir, que assim seja.
Uma saudação a todos e a todas. Estamos aqui dando continuidade aos trabalhos de harmonização e de evangelização, partindo de nossos trabalhadores aqui do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina. A Ana e o Marcos já estão nas vibrações em casa de preparação ao Evangelho, outros trabalhadores e trabalhadoras e pessoas que têm recebido assistência estão em boas vibrações nesse momento, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e assim também pessoas que, porventura, agora, nesse momento, estejam internadas, estejam em estado de coma, porque na verdade é o corpo que está ali fechado, mas o espírito, dizem os espíritos, ele está acordado e bem vivo e esperto, levando as lições, os aprendizados que ele tem que passar nesse momento, né, para entender. O evangelho de hoje é o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. E é o comentário dos espíritos e começa com um espírito protetor dizendo: meus caros amigos, cada dia ouço dizer entre vós, sou pobre, não posso fazer a caridade. E cada dia vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma, e vos arvorais em juízes demasiado severos, sem vos perguntar se gostaríeis que fizessem o mesmo a vosso respeito. A indulgência não é também uma caridade? Vós que não podeis fazer mais do que a caridade e indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazei-a com grandeza, pelo que respeita à caridade material. Esse evangelho é bem interessante com essa história, no evangelho do capítulo 13, que a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz, e vem com esse comentário dizendo que não tem ninguém que não possa de alguma forma colaborar com o outro. E se não pode colaborar materialmente, que faça, no mínimo, com a caridade e indulgência, ou seja, tentando não ser a palmatória do mundo, tentando não repreender tudo dos outros, não é ser intolerante. Então a caridade e indulgência, mesmo vendo muitos erros de personalidade do outro, orar por ele, deixar, por exemplo, que ele descubra o próprio caminho, em muitos momentos é uma ocasião de prestar essa caridade. E aí ele conta uma história, aí no texto, de outro plano. E ele fala, na verdade, que duas pessoas foram pesadas as suas ações. E um era rico e o outro era pobre, e um deles tinha, quando ao final juntaram no saco e botaram numa balança. Um saco de um tinha muitas moedas, era muito carregado, e ele disse que de fato ele foi rico, mas ajudou a muitas pessoas, distribuiu muito. E o outro disse, infelizmente, eu era pobre, não tinha o que distribuir. E aí o Espírito vem comentar e vem mostrar que, na verdade, o que tinha muitas moedas no saco, ele distribuiu mais para ostentar, mais para aparecer, e isso nunca foi uma privação, mas também não era uma questão apenas de privação, mas era uma questão de fato dele aparecer. E o outro, ele traz uma perspectiva dizendo que ele realmente não tinha o que dar materialmente para as pessoas, mas que ele foi indulgente, que ele foi solidário, que ele foi generoso, que ele foi atencioso com as pessoas, quer dizer, são outras moedas. Aí esse daí vai, dentro dessa história, né, para um tipo de lugar que tem uma perspectiva mais espiritualizada. E o outro fica dentro de uma linha local, né, geográfica, e que tem muitas questões ainda a aprender com relação à materialidade. São questões muito fortes dentro de histórias, tem histórias que me marcam muito, para a minha própria reflexão com relação à minha vida.
tem um conto, dentro dos contos zen, esses contos milenares que vinham passando na cultura oral e que hoje já estão registrados em livros, que fala que havia 2 mosteiros, um vizinho ao outro em um determinado lugar. E lá tinha um mosteiro que só tinha um senhor idoso, bem velhinho, e o outro era um mosteiro muito badalado, muito cheio de jovens membros, né? Tinha alguma coisa que um atraía mais pessoas e o outro nem tanto. E aquele senhor, ele era muito persistente, continuava na atitude monástica dele, seguindo as práticas. E um dia o senhor idoso estava lá olhando para o grande jardim do outro templo mais badalado, e um jovem, né, sabendo que vinham por ali visitas de possíveis novos membros do mosteiro, ele recebe a incumbência de ajeitar o jardim, de deixar tudo bonito para que as pessoas se sentissem, porventura, acolhidas e coisa do tipo. E ele passa um tempo limpando esse jardim, tirando todas as folhas secas, varrendo, pintando, enfim, fica lindo. Quando você passa na frente, está lá a coisa mais linda do mundo. E aí ele olha, o idoso estava sempre olhando para ele do mosteiro vizinho, e o membro do mosteiro, badalado, mais jovem, vai lá para o idoso e diz: e aí, o que o senhor achou? Que tá bem, tá bonito o jardim, tá limpo, tá... O que o senhor acha? Aí o idoso olha para ele e diz: falta só uma coisa. E aí ele diz: o que é? Ele diz: deixa eu ir aí que eu lhe mostro. Aí ele fica um pouco intrigado, mas ajuda. O idoso desce lá de onde ele estava, vai, sobe o muro, e ele ajuda ele a subir o muro, descer o muro, e ele vai, e tem uma árvore bem grande no meio do jardim, o jardim que estava limpo, né, no jardim do mosteiro badalado. Estava limpo, estava organizado, né, estava bem atraente. Aí ele vai lá no meio dessa árvore e balança a árvore, né, ele consegue, tinha uma árvore, ele balança alguns galhos da árvore, e aí a árvore solta muitas folhas, centenas de folhas que com o vento se espalham e acabam tomando conta do jardim, deixando o jardim totalmente desorganizado novamente. E aí qual é a mensagem disso, né? Aí ele pega e sai e diz: agora está certo, agora está correto. Né? Qual é a grande mensagem? Uma das mensagens dentro da plurissignificatividade, os vários significados que uma mensagem dessa pode ter. O mosteiro que tem menos gente, menos badalado, talvez menos atrativo, e o outro mais atrativo, tanto que tinha mais gente, e um dos requisitos era essa coisa da aparência. E quando ele vai lá e balança a árvore, ele diz o quê? Ele está demonstrando que, por mais que a gente ajeite a aparência, se lá no meio da gente tem uma árvore que nela está cheio de folhas secas, é muito frágil, quer dizer, as pessoas são atraídas, entram, mas um leve balançar por um idoso com a natureza, com o vento, faz espalhar e deixar o jardim como ele realmente está, quer dizer, a limpeza só era por fora, mas por dentro ainda havia muita coisa para limpar, muita coisa para organizar. Então essa outra comparação que a gente pode encontrar aqui no texto sobre a essência e a aparência, sobre a questão desse que faz caridade, muita caridade, mas para mostrar a caridade, ou para receber algo em troca pela caridade, ou para receber deduções tributárias pela caridade. Não é uma questão de ser certo ou errado, entenda, é uma reflexão interna de cada pessoa. Olha a árvore dentro de nós, se a árvore está cheia de folhas secas ou se nossa árvore está bem viva dentro de nós, dentro do nosso jardim. Qual é a intenção? Não é o problema de ser rico ou pobre, a questão é de ser real, de ser sincero, de ser honesto para consigo e para com Deus. Se a caridade que está sendo feita, de fato, é uma caridade. Se a ajuda que está sendo prestada, de fato, é uma ajuda ao outro, ao próximo. Se há um altruísmo, se há uma vontade desinteressada de ajudar alguém,
ou se há um interesse primordial na promoção individual e na alimentação desse baixo ego, como se chama. É uma história forte. Você imaginar, por exemplo, quantas pessoas que aparentemente por fora demonstram muita fortaleza, às vezes dizem que não precisam de Deus, não acreditam na espiritualidade, não acreditam em nada que fuja à matéria, e quando, por exemplo, o jardim delas aparentemente é material, mas quando vem um vento e balança, vem um vírus, uma doença na família, uma onda de desemprego, uma catástrofe interna, ele se acha traído por alguma forma pela vida material, aí o vento bate nessa árvore interna dele e várias folhas secas se espalham, a metralhadora dele que está voltada para muitos, volta-se muitas vezes para ele mesmo e ali ele corre, não raro, e aí tenta se apegar a algo espiritual, já que o material não consegue responder com precisão aos nossos questionamentos. Esse é um ponto bem forte para a nossa reflexão. Entender as catástrofes, entender os karmas, como fala o Cláudio muito, né? Os karmas coletivos. O que é um karma? Não é? Lá nos indianos, em uma das linhas de visão, tem o Dharma, que é a lei universal que rege todas as coisas. Como dizem os antigos, é uma lei que faz, por exemplo, com que os planetas não caiam, com que o mar não invada a Terra, né, que as estrelas não caiam sobre nós, que mantém todas as coisas em ordem e que colocam todas as pessoas no lugar específico, já que na natureza não há nada que seja desnecessário, tudo é necessário, útil e está em constante evolução. E aí observar essa situação, encontrar, por exemplo, dentro de uma situação de karma coletivo em que a pessoa materialmente estava lutando individualmente pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu dinheiro, e aí se mostra externamente limpa, bonita, forte. Aí vem as intempéries da matéria e a pessoa realmente muitas vezes mostra o quê? Que ela fraqueja. Quer dizer, não trabalhou por dentro. Vem uma perspectiva como essa que está acontecendo aí numa pandemia, sempre pessoas dando notícias de outros conhecidos desencarnando ou adoecendo. Pense quantas vezes isso não aconteceu, você imaginar, vamos voltar aqui biblicamente, você encontrar dentro de histórias, se você pega lá o livro do Êxodo, depois que José, que termina o Gênesis, está lá no Egito, leva todo o povo hebreu, né, as 12 tribos de Judá, né, que é exatamente de Israel, que é as 12 tribos dos filhos de Jacó, para o Egito. Eles prosperam 300 anos após da morte de José. Havia mais de 600 mil judeus, em torno de 1 milhão ou mais de pessoas. Só homens havia mais de 600 mil, homens em ponto de combate. E todo esse povo que estava sendo super bem tratado, 300 anos depois da morte de José, toda essa prosperidade, tudo bom, tudo parecia equilibrado, aí vem o quê? Um faraó, né? As suscetibilidades, as vaidades, a questão de dizer que eles não eram daquela terra, e começam as perseguições, e eles são escravizados e vão trabalhar, por exemplo, à força na construção das pirâmides. Você imagina uma situação de você viver bem, uma família inteira, uma cidade inteira, né? 1 milhão de pessoas, era aquela quantidade, e aí todo mundo vivia bem, negociando e pastoreando com a agricultura, com a pecuária, e aí se torna escravo. Quantas pessoas não sofreram naquele momento? Foi um impacto, né? Como um cometa cair sobre eles, né? E lá vai fogo, e sério, quantos não morriam por dia, sendo obrigados a trabalhar para levantarem aquelas pirâmides, por exemplo, aquelas de Ramsés. Aí você imagina quando vem a praga, quer dizer, aí havia uma instabilidade nos egípcios e uma desestabilidade, né? Um caos para os hebreus. Aí vem aquela história de Moisés e vem as pragas e morrem todas as crianças, por exemplo,
os primogênitos dos egípcios e várias pragas, pragas de gafanhoto, praga de seca, enfim. Já pensou uma coisa coletiva? Quantas pessoas não desencarnaram? A humanidade, né, a gente entender, nós passamos por um período de evolução constante. E o planeta Terra também, e a humanidade também, e a sociedade também. Governos vêm, governos vão. Pessoas vêm e pessoas vão. Sistemas econômicos e políticos vêm, sistemas econômicos e políticos vão. Então, esse ponto, você imagina essa situação. E todos os dissabores que aconteceram com eles no deserto, uns matando os outros por tradições mesmo, depois que eles saem, né? Quer dizer, quantos você encontrava uma família, depois a família toda estava sendo dizimada pelos próprios irmãos, quer dizer, a desestabilidade. Quantas pessoas hoje que estão aí com problemas morando em determinados lugares, que têm facções e que estão em tese indo trabalhar e têm sua casa e são obrigados a desocuparem os seus lares. Tudo isso está acontecendo, tudo isso está acontecendo. E tem uma lógica, não existe acaso, né? Uma lógica que, a meu ver, né, só a questão da observação de um plano mais elevado, a percepção da existência da reencarnação justifica. A única, a meu ver, forma da gente entender é compreender, por exemplo, que existe uma reencarnação, que existe um poder superior a nós mesmos, que é infinitamente bom, que é infinitamente justo, que é infinitamente sábio. E que, logicamente, se ele é abundante, o coração dele é imensurável, Deus não mede distâncias, como diz o Masaharu Taniguchi, na própria doença, ele, do nada, ele cria tudo, de um ovo ele cria osso, de um ovo ele cria órgãos. Imagine você na barriga da sua mãe, tirando ali já, é um ovo, né, com uma criança dentro da placenta. O que era aquilo ali? Do nada ele tira tudo, e ele pode reconstituir tudo. Então, quer dizer, se a gente entender que tem os karmas coletivos, a gente começa a deixar, como essa história, né, do rapaz, as duas bolsas pesadas, o pobre e o rico, e quem faz para mostrar, quer dizer, o que é a estabilidade que a gente vê. Né? Porque os ciclos nossos, da vida material, que é cheia de opostos, e do planeta e do universo, eles são constantes. Agora, cabe a nós, entendendo que existe uma lógica, existindo uma lei natural do progresso, que tem que ter uma evolução, que a matéria é meramente passageira, entender que nós estamos evoluindo e o planeta também, as plantas, a flora, a fauna, da qual nós fazemos parte. Então, já pensou essa situação aqui? Estamos passando, quantas pessoas desencarnando? Se coloque no tempo dos judeus, dos hebreus, dessas 12 tribos de Judá, quando vem a perseguição do faraó, a essa quantidade, mais de 1 milhão de pessoas, por exemplo, quantos não estavam morrendo e apanhando e sendo estupradas e vilipendiadas e coisas do tipo. Depois, com essas perseguições políticas no deserto, quantos não tiveram de tombar, né? Quantos que resolveram, por exemplo, de alguma forma questionar o poderio dos levitas, o status quo lá de Moisés e Arão, e que não foram dizimados. Pode ler lá a Bíblia em Números, matavam de 20, 25 mil pessoas de uma vez, eles por eles mesmos. Quantos que não cumpriam aquelas tradições que eram fulminados, expulsos, mortos? Quer dizer, vez por outra você estava ali e o amigo também não estava mais. Se você der um salto, por exemplo, para a época do nazismo, 2 milhões de pessoas foram dizimadas, só de judeus, imagina ciganos, negros, homoafetivos. Quer dizer, a vida estava tranquila, aí vem um impacto, quer dizer, tem as oscilações da matéria. Você imagina, há pouco tempo, materialmente falando, você está aqui em pé e pensando e andando, tudo funcionando num dos países que são os mais desenvolvidos do mundo, como o Japão. Aí você imagina o tsunami. Você vê as imagens do tsunami, quantas pessoas não desencarnaram naquele momento, pessoas de várias raças, etnias,
classes econômicas, sociais. Veio a água, invadiu tudo, levou tudo, destruiu cidades inteiras, fontes de energia. Mas por quê? Né? Se nós pensarmos que a única vida é a vida material, realmente pode-se pensar profundamente no conceito de catástrofe como algo real. Se nós pensarmos que o mundo é realmente uma mima, né? Como dizem os indianos, isso aqui é uma ilusão, no sentido de que a matéria ela é feita para nos ensinar. O próprio Stephen Hawking ele falava que era o universo numa casca de nós, quer dizer, o quantitativo de matéria que tem. E entre espaço vazio e matéria, talvez toda a matéria acumulada coubesse numa palma de uma mão de uma pessoa. Porque, não é isso? Quando você vê lá prótons, átomos, nêutrons e tal, você vê lá que ele está em um movimento muito rápido para fazer a matéria, e para ter um movimento muito rápido é muito espaço. Tinha um filme que era O Segredo, um documentário que ele colocava, para cada coisa da matéria que aparece, é uma estrutura como fosse uma bola se movimentando num espaço que é do tamanho de um campo de futebol. Então, quer dizer, realmente é mais espaço vazio do que matéria. A matéria seria a bola, o espaço vazio, o campo de futebol. Então, quantos na África, nas guerras que estão morrendo, quantos que morreram de ebola, quantos morreram de cólera, quantos estão morrendo de necessidade, quantas pessoas estão morrendo de fome hoje, mas não era da sua realidade, não era da minha realidade. E aí é como se não existisse. É como se um ou outro fosse eleito, mas na matéria não tem isso, como dizia o Clarencio. Muitos são os chamados e poucos atendem o chamado. Não é que um ou outro foi escolhido, todos nós fomos escolhidos. Agora, a maioria de nós não enxerga, ou cada um de nós, comparando as situações da nossa vida, muitas vezes não enxergamos o que Deus quer nos dar. O que aquele obstáculo na nossa vida, o que aquela internação, aqueles dias de UTI, aquela doença, aquela perda de um familiar, o que ela significa? Não importa, talvez, a morte em si, o que a gente chama de catástrofe em si, mas o que aquilo quer nos ensinar. Quantas pessoas que estão hoje na UTI, que há pouco tempo estavam sem doença, sem pandemia, que estavam em depressão profunda, que não conseguiam enxergar nenhum brilho na vida, que não viam nenhum valor. Quantos que desencarnaram, que há pouco tempo estavam numa situação lastimável, de somente enxergarem pontos negativos na vida, de só pensarem nessa questão material, não pensarem, por exemplo, nessa questão da evolução espiritual. Quantos, imagine que, conforme dados aí do suicídio, a cada 4 segundos uma pessoa, em tempos de normalidade, suposta normalidade, a cada 4 segundos uma pessoa comete suicídio. Talvez esse índice tenha até aumentado. E muitas vezes a pergunta que nós temos que fazer é essa. Será que nós estamos sendo indulgentes? Nesse caso da caridade e indulgência, será que, por exemplo, se a gente não entende uma coisa, será que a gente, por exemplo, entrega nossas vidas e nossa vontade, ou nossas vontades nas mãos de Deus, de um poder superior? Será que a gente consegue todo dia viver 24 horas e entregar cada fração de segundo, cada sopro, cada respiração a Deus? E dizer, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Mas, sinceramente, Pai, seja feita a vossa vontade antes da minha. Se é necessário que, para a minha evolução, eu sinta determinadas dores, que eu sinta, mas que nessas dores eu não me desiluda, porque eu sei que o Senhor está aí. Eu sei que há uma lógica muito forte, muito poderosa, porque a vida é bela. E o Senhor
é infinitamente bom, infinitamente justo e fez coisas maravilhosas. Perdão, Senhor, por todas as vezes que a minha ignorância, a minha incompreensão, a minha compreensão errada sobre a natureza das coisas me fez ou me faz desanimar, Senhor. Me fez ou me faz ser intolerante, Senhor. Me fez ou me faz duvidar da sua, da vossa, da dos outros, da bondade, da justiça, da beleza que tem nas coisas. Se não existe acaso, quantos não estão passando por problemas relacionados, por exemplo, à pandemia? Que tanto fazia ser da pandemia, ou da facção, ou da perseguição, ou da desilusão. Quantos problemas não estão acontecendo, não estavam acontecendo, não continuarão acontecendo, já que na matéria o que há é dualidade. Como dizia o grande sábio, a dor existe, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional, a dor é para ensinar. E só ensina realmente onde a gente está no ponto para aprender. E o resto é doença, velhice e morte na matéria. Mas como a gente vai seguir? Com ânimo, com tolerância, com benevolência, limpando a partir de dentro, não limpando só fora. Por mais demorado que seja, ou que pareça ser, começarmos as nossas reflexões partindo de uma percepção mais ampla, de uma conduta mais firme, melhor, de uma limpeza por dentro, de um autoconhecimento, de uma aceitação, de uma entrega, para dizermos: entrego, Senhor, confio, Senhor, aceito, Senhor, agradeço, Senhor. Ou possamos dizer, nas vezes que nós porventura desanimarmos: sinto muito, Senhor, me perdoe. Obrigado, Senhor, eu te amo, Senhor. Obrigado pela vida, Senhor. Obrigado por cada dia, pelo brilho nos meus olhos, pelo sorriso no meu rosto, no rosto das pessoas que eu vejo, pela emoção das pessoas, pelo ânimo que quem tem fé me dá, pelo ânimo que quem faz caridade me dá, pela inspiração, Senhor, pelas possibilidades de alegria de viver, Senhor. Termos resiliência, termos tranquilidade, serenidade, podermos ter serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos modificar, Senhor. Coragem para modificarmos aquelas que nós podemos. E sabedoria para percebermos a diferença. E sempre dizermos que seja feita a vossa vontade e não a nossa, Senhor. Estarmos prontos para realmente servirmos. Aí é a grande caridade. Servirmos, amarmos. Como dizia o Chico, se ele pudesse desejar alguém alguma coisa, desejava que as pessoas amassem. O amor que Jesus nos ensinou, que é um amor que nunca exigiu sequer a compreensão dos outros. É um amor totalmente desprendido. Quem ama, ama. Por isso que quem ama, liberta. Que nós possamos realmente dizer isso. Sejamos felizes e irradiemos a felicidade. Sejamos amorosos, gentis, tolerantes, indulgentes, saibamos perdoar com profundidade, saibamos calar. E em tudo nós nos firmemos em Deus. Entreguemos o futuro ao Criador. Como dizia André Luiz, nosso papel é plantar. O resultado, se vai chover, se não vai, o resultado da colheita, isso aí é com Deus. Então plantemos. Todo dia vamos plantar e cultivar o nosso jardim.
e irradiarmos o que há de bom, para que quem estiver necessitando possa se apoiar nisso. Então, que de fato o nosso peso esteja nesse peso de desapego. Uma semana de muita paz, muita energia, muita compreensão, e que nós possamos aceitar todos os desígnios do Criador. Façamos a nossa parte e aceitemos com alegria tudo o que nos vier, porque tem um sentido. E Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e infinitamente sábio. Então, uma saudação, um abraço caloroso a vocês que estão no plano material e no plano espiritual, aos que estão internados, aos que estão com medo. E eu agradeço muito a vocês, especialmente ao Criador, ao Mestre Jesus Cristo, Maria Santíssima, que está lá acolhendo todos no Vale dos Suicidas. Lembre-se, suicídio não é só quem pratica o ato diretamente. Lembre-se da história do André Luiz, a desilusão, a tristeza, o mal cuidar do próprio corpo. Muitas vezes entra como suicídio. Então agradeço a todos eles, a espiritualidade superior e a vocês que estão aqui conosco. Muita paz. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, do dia ao fim, após os seus milagres, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar, vigia sim e ora, e sem cessar vigia cada instante, que o imprevisto pode aqui chegar. Só com Jesus em comunhão constante é que se pode ao céu chegar. É de manhã, bem de manhã, e sem cessar,